Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo ao CDF Concursos. Hoje nós vamos tratar de mais uma parte da estrutura conceitual. Lembrando que, pela extensão da norma, para que você possa estar em condições de gabaritar a sua prova e garantir a sua vaga, é necessário que a gente trate essa norma de maneira gradativa, para não se tornar maçante, não se tornar estressante e até mesmo não causar uma aflição. A pior coisa que eu sentia quando era candidato é você estudar um assunto que não tem fim. Você estuda, aí, agora eu venci esse tema. Ai, meu Deus, a aula ainda tem mais um pedaço. Aí você estuda aquele pedaço todo, ainda tem mais um pedaço. E aquilo causa uma aflição, nunca tem fim. Então, para a gente evitar isso, nós vamos gradativamente tratando das partes importantes para a sua prova que tratam da estrutura conceitual. E hoje nós vamos trazer uma parte que é muito importante, que trata da premissa da essência sobre a forma. Então hoje nós vamos falar deste ponto. Antes do Brasil convergir para as normas internacionais de contabilidade, quando o Brasil andava, digamos assim, por conta própria, essa premissa, esse conceito não se mostrava como obrigatório. Ele apenas era um capricho. A empresa que tivesse o capricho, o zelo de preservar os seus registros pautados na essência, era bom. Mas a empresa que não fazia isso, também não era possível cobrar. Com a convergência das normas brasileiras de contabilidade para alcançar as normas internacionais, então essa característica do princípio sobre a forma, da essência sobre a forma, se tornou fundamental. Tão fundamental que na primeira versão da estrutura conceitual, ele estava lá expresso. Ele era parte da representação fidedigna, que nós estudamos lá no nosso minicurso. Ele compunha a representação fidedigna. Sabemos que a estrutura conceitual não é a primeira vez que ela é lançada. Ela foi lançada e depois ela teve uma revisão e foi lançada uma nova versão dessa estrutura. E hoje, para evitar confusão, eu particularmente prefiro trabalhar apenas com a nova versão. Se alguma banca ou se houver uma tendência de trabalhar com as duas versões, cobrando do aluno que ele saiba o que havia na versão anterior, o que havia na versão atual, aí nós vamos sinalizar para você, você pode ficar tranquilo. Até porque não houve mudanças significativas. As mudanças que aconteceram de uma versão para outra foram mudanças pontuais. Então, eu não entendo como necessário o aluno, com a gama de informações que ele precisa estudar e precisa aprender, se debruçar para saber como era a versão anterior e como é a versão atual. Fique tranquilo que nós vamos sinalizar todas as vezes que isso for importante. E uma das vezes é essa. A essência sobre a forma fazia parte da representação fidedigna, que estudamos lá no nosso minicurso. E aí entendeu-se o que na nova versão? Que seria redundante falar de representação fidedigna, ter que obedecer à essência sobre a forma. Por que é redundante? Veja, se eu for entender o que quer dizer a representação fidedigna no português, se eu fizer a interpretação etimológica disso, nada mais é do que cara crachá, como a gente tinha nos programas televisivos de humor. É cara crachá, é aquilo ali e não tem o que falar, não tem o que interpretar, não tem o que esconder, é cara crachá. Da mesma forma, a premissa de essência sobre a forma é a mesma coisa, é cara crachá. Você observa e é aquilo ali, não tem nada a acrescentar, tirar, esconder. Então, essas duas premissas se tornaram redundantes. Então, não havia sentido a essência sobre a forma ficar dentro da representação fidedigna, por causa da redundância. Mas tirar da representação fidedigna não quer dizer que ela acabou. Não quer dizer que não precisa mais ser observada. Pelo contrário, ela continua, sim, tendo um grau de importância muito grande dentro da nossa contabilidade. E a norma teve essa preocupação de explicar e não deixar esse tipo de dúvida. Tamanha é a importância dessa premissa. Veja, aqui ela fala que a essência sobre a forma, ela foi retirada, sim, sabemos, né, da representação fidedigna. Por quê? Porque a representação pela forma legal, e aí ele faz esse comentário aqui, ó,
O que quer dizer esse comentário? A representação pela forma legal que difira da substância não pode resultar em representação fidedigna. O que ele está falando? Ele está falando o seguinte, traduzido, ele está dizendo, olha, se você aparenta uma coisa que você não é, não tem como você falar que essa representação é fidedigna. Você tem que aparentar o que você realmente é. Então, se você aparenta o que você não é fidedigno. É isso que ele está explicando para nós. Se você é somente aqui, se você não é aquilo que a lei diz que você é, ou gostaria que você fosse, já não é fidedigno. Então, é isso que ele está dizendo para nós. Então, por conta disso, a essência sobre a forma é uma bandeira insubstituível. Não tem como você tirar essa premissa, esse conceito das normas contábeis. Você abre um precedente muito grande para inúmeras irregularidades e fraudes. E você tem os mais diversos exemplos. Quem trabalha com tributação vê diariamente os mais diversos exemplos de fraudes acontecendo. Uma coisa muito comum que acontece no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é a questão das compras online. Você faz o teste, você chega lá, está navegando num site, aí tem lá, produto R$19,90. Aí você olha e fala, nossa, mas esse produto no mercado ele custa R$40. Está vendendo a R$19,90? Eu não vou pensar duas vezes, eu vou comprar. E aí você clica lá e vai enxergar R$19,90. Aí vai estar o botãozinho lá, calcule o seu frete. Aí você calcula lá o frete, aí o frete dá R$27,90. Então, se você somar R$19,90 com R$27,90, vai dar quase o preço normal de mercado. Deixou de ser competitivo. E aí o consumidor às vezes pergunta assim, mas por que ele faz isso? É porque, na verdade, está sendo até mais caro. Se o produto normalmente é 40, se eu somar R$19,90 com R$27,90, já dá mais do que 40, vai dar quase R$48, já está mais caro. Por que ele me faz perder tempo de entrar no site, clicar para ver que o preço não é esse? E veja que também ele não vai te dar a oportunidade de tirar na loja R$19,90. Porque já que o frete é R$29,90, então eu, como consumidor esperto, posso optar pelo quê? Eu compro a R$19,90 e tenho o trabalho de ir lá na loja tirar, não tem problema. Eu não tenho essa dificuldade. Pois é, mas o objetivo não é que aquilo seja um frete. Muitas vezes, quando a loja faz isso, ela quer tirar parte da base de cálculo do ICMS, que é a mercadoria, no caso o produto, e jogar para a base de cálculo do ISS, que é o serviço de frete. Então, o que ela está tentando fazer? Ela está tentando fazer uma manobra tributária para pagar menos imposto. Muitas lojas fazem isso. Não posso dizer que todas. Realmente tem produtos que o custo de enviar é muito alto. O produto é barato, sim, mas o custo de enviá-lo é alto. Então, não é uma manobra tributária, faz parte do mercado. Entretanto, outras não passam por essa situação. Outras, o custo de envio é barato. O produto é 30 e o envio seria R$10, exemplo, no nosso exemplo. Mas elas fazem isso como uma manobra tributária. Para quê? Para poder escapar da tributação do ICMS. Por entenderem que a tributação do ISS sobre o frete ela é mais barata, então vai gerar menos imposto e menos custo para a empresa. Isso acontece com algumas empresas. O que é isso? Isso é a falta de aplicação do princípio da essência sobre a forma. Porque se nós aplicarmos esse princípio contábil, nós vamos ver que o preço do produto não é R$19,90. O preço é R$40, sei lá, R$30, e o frete é R$10, por exemplo. Então, esse tipo de prática foge totalmente à aplicação do princípio da essência sobre a forma. Então, você veja que esse conceito ele não pode ser jamais abandonado, senão você vai dar uma margem muito grande para as fraudes. Porque nesse caso do frete que eu citei, não tem como você caracterizar de pronto que é uma fraude. Não tem como. Você tem que analisar o caso concreto. Não tem como você olhar para todas as lojas que tiverem um custo de produto pequeno e o frete alto e dizer que é fraude. Não. Às vezes é uma verdade. O produto é baixo, de baixo custo. Está com baixo preço de venda. Então não é o suficiente você olhar e dizer que é uma fraude. Então algumas empresas, se aproveitando disso, fazem sim uma manobra tributária.
Mas, independente disso, o que acontece quando existe essa manobra tributária? É a falta da observância da eficiência sobre a forma. Então, percebam como é importante. Outros exemplos nós temos inúmeros. Arrendamento mercantil é um outro exemplo que daqui a pouco nós vamos falar, que mostra o quê? A importância dessa premissa ou desse conceito de essência sobre a forma. E como a norma disse, é uma bandeira insubstituível, porque ela é muito importante. Vamos ver essa questão aqui para contador lá da Universidade Federal de Grande Dourados. Essa questão, eu particularmente gostei dessa questão porque ela é particularmente, só o enunciado dela é uma aula. A questão não se resumiu a cobrar de você um conhecimento. Ela te deu de brinde uma aula sobre a estrutura conceitual. Então, vale a pena você, depois com calma em casa, estudar o enunciado dessa questão. Veja lá. Então, esse é o nome oficial do CPC, ó, Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação do Relatório Contábil e Financeiro. Um nome enorme, mas é o nome oficial que a norma trata. Popularmente, como eu, por exemplo, faço, eu me reduzo a chamar de estrutura conceitual. Mas o nome completo é esse. Então, veja que a questão já te dá uma aula dizendo o nome oficial e dizendo que foi expedido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, CPC. No curso, nós abordamos sobre isso. O que é CPC, comitê, e o que é CPC, pronunciamento. É a mesma sigla representando dois institutos diferentes. Um a norma propriamente dita e o outro o elaborador da norma pela mesma sigla. E aí ele vem dizendo, vai falando sobre os princípios fundamentais, que mesmo não utilizando esse nome, ela não se furta a observar e vai te dando uma aula. Vai falando que houve um acréscimo de definições do elemento ativo, passivo, receita e despesa. Então é uma aula sobre o panorama do CPC. Vale a pena você estudar esse enunciado. É um resumo muito legal. E depois ele fala que do ponto de vista de efetivo conteúdo, ou seja, efetivo conteúdo, então ele já está sinalizando para você que é aquilo que realmente é. Perfeito? Do ponto de vista efetivo conteúdo, aí ele vem falar sobre a essência sobre a forma. Então ele quer uma alternativa que apresenta esse tratamento. Meu caro amigo, minha cara amiga, não adianta você brigar com a banca. Nós vamos ver aqui por que eu vou sinalizar isso. Não brigue com a banca. Ofereça o que ela quer. O que ela quer? Ela quer algo que reflita a essência sobre a forma. Então vamos lá. A letra A base de mensuração mais comumente adotada é o custo histórico. Isso é verdade? Sim, verdade. Perfeito. Só que, infelizmente, não tem nada a ver com a essência sobre a forma. É um conceito verdadeiro, mas não tem a ver com a essência sobre a forma. A letra B, ele fala sobre o conceito de capital apropriado, que nós vamos ter a oportunidade de falar em outro artigo. Mas o conceito de capital apropriado, em que pese poder estar correto, ele não tem nada a ver com a essência sobre a forma. Então, o aluno, numa questão dessa, ele tem que focar na demanda do enunciado, a essência sobre a forma. Não importa se tem uma alternativa que traga um outro conceito correto, não importa. O que eu estou procurando é essência sobre a forma, perfeito? Mesma coisa do ativo. O que ele fala sobre ativo também está perfeito, só que não fala de essência sobre a forma. A letra D, ele também traz um conceito perfeito que não tem nada a ver com a essência sobre a forma. Sobre a letra E, o arrendamento mercantil dá origem a itens de ativo e passivo que devem ser reconhecidos no balanço. Aqui sim nós temos uma aplicação da premissa de efeito de essência sobre a forma. E é muito comum isso, porque no balanço eu vou expressar o quê? Os meus ativos, não os ativos de terceiros. Eu vou expressar os meus ativos. Então, quando eu tenho um arrendamento mercantil, que no popular, nas relações particulares, a gente costuma chamar de leasing, quando eu tenho esse tipo de operação, a propriedade não é minha, a propriedade é de outro, de terceiros. E aí eu faço disso uma manobra contábil. Ora,
Se esse carro não é meu, eu não preciso representar no balanço, porque não é meu, não é um ativo meu, então eu não represento. E aí, na hora que eu for analisar, um investidor ou um usuário, aquela informação contábil, aquele veículo não está lá. Entretanto, esse veículo só é usado para as atividades da empresa. Ele visita clientes, ele busca mercadoria, ele o tempo todo é vital para a atividade da empresa. Então, ele se comporta como se da empresa fosse. Ele não fica disponível para a empresa que me arrendou. Ele fica o tempo todo comigo. Ora, se ele fica o tempo todo comigo, mesmo que não seja da minha propriedade legal, ele passa a ser, para fins contábeis, tratado como se fosse meu, por conta da aplicação da essência sobre a forma. A essência é de que o veículo é meu. A forma é que o veículo é de terceiros. Então veja que esse é o exemplo mais clássico que nós temos na legislação sobre a aplicação do princípio ou do conceito da essência sobre a forma. Ok? Essa é a nossa contribuição para você hoje. E eu espero que você tenha os bons estudos e sucesso na sua empreitada. Um forte abraço. O tempo todo é vital para a atividade da empresa. Então, ele se comporta como se da empresa